jogos de bolsa para os passeios em família. Olha só que legal, a gente tem aqui algumas opções de jogos como alternativa para as famílias levarem quando vão passear com as crianças. E quem vai falar sobre esses jogos são as duas maravilhosas experts nesse assunto, né? A Elo e a Ana. Bem-vindas novamente. Obrigada, Mari. É sempre um prazer estar aqui, a gente adora. Muito bom receber vocês aqui, Ana. Então, me fala um pouquinho. Então, eles já recebem esse nome de jogos de bolsa, isso, estrategicamente. Já batizei lá na Eu Brinquedo sobre os jogos de bolsa, que, na verdade, a minha preocupação é com que as crianças fiquem fora da tela quando forem passear com seus pais, tios, avós, enfim. E jogos rápidos, né? Para que a comida chegue à mesa de uma forma rápida e todo mundo consiga interagir entre si. Então, a opção do Achei, que literalmente cabe dentro de uma bolsa ou de um bolso, que é por sequência, tu tem que achar as figurinhas e quem terminar primeiro o seu monte vence o jogo. E a Elo, tem outros jogos aqui também, a Elo né? também me proporciona, né, Elo, essa... Sim, é porque, na verdade, assim, é legal a gente falar, eu até comentei isso com a Ana, sabe, Mário, quantos jogos de bolsa eles podem ser um plano B. Que a gente muitas vezes vê as famílias usando o celular como plano A, né? Chega e já dá o celular. Então, que a gente tem conversado, assim, de ter o plano A, esse momento da conversa da família ali na mesa, conversando, trocando, só que a gente sabe que chega uma hora que a gente tem que tirar uma carta da manga, né? Então, essa carta da manga vamos trocar por um brinquedo da bolsa, assim. Então, a ideia é de ter o brinquedo como uma oportunidade da gente estar ali se relacionando, brincando, interagindo, e optando para deixar lá para o plano D, né? E o celular, então, de fazer outras coisas antes. E acho que muitos pais não conhecem, né? Que a gente pode estar levando. Tem Aquabook, né, Ana? Que é uma coisa que eu acho muito Eles adoram, legal. Porque é um joguinho que tu coloca água, né? Ah, Ana, mas aí meu filho pode colocar a ponteira na boca. Bom, então coloca água filtrada, né? Mas não vejo empecilho nenhum. É um brinquedo que tu pinta, quando a página fica seca, ela fica branca de novo e a criança consegue repintar. Então, assim, prático para levar em todos os lugares, numa consulta médica, enfim. A gente acaba falando mais do restaurante, mas em todo lugar que tem uma fila que a gente tem que estar esperando com a criança, eu como mãe, eu vejo quanto, né, eu carrego, sim, sempre opções ali para a gente estar tendo esse momento tornando mais agradável né, e é uma forma de estar interagindo ali com a criança. Então, quando, até numa orientação de família, sabe, Mari, quando uma criança está com atraso de desenvolvimento da linguagem, por exemplo, o Aquabook é muito legal, porque a gente começa a narrar o que está aparecendo, nomeando, aí pergunta, agora você pode pintar a orelha do macho, né? Enfim, que eles ali no caso. Então, a criança já vai na orelha, então trabalha a motricidade. É muito interessante porque a gente consegue trabalhar habilidades e no momento que, teoricamente, né, poderia estar sendo perdido, assim, se for naquele estilo que a gente vê muito as famílias buscando só o celular, que daí não está trabalhando nada ali, né? Então, não está desenvolvendo nada com a criança. Verdade. E esse jacaré, esse crocodilo aqui? Esse aqui, já tô com vontade de apertar os dentes dele. Tem que ser a concentração e a ansiedade, né? A criança fica muitas vezes com medo de apertar, vai ter que ir apertando um por um, e aí quando a boca do crocodilo, olha só, dá aquele susto, né, na criança. Então o objetivo é que não feche. Que não feche comigo. No dedo que fechar. Cada um tem a sua chancezinha ali, né, e ver como... Lembra muito do pirata lá, né, do Pula Pirata. Isso. Que daí é aquela coisa da sorte, mas também é uma brincadeira que fica muito divertido, né, porque, daí não foi, e aí cada um vai brincando. Eu acho que essa é uma oportunidade sempre da gente estar trabalhando ali com as crianças até isso, né? Da respiração, a ansiedade, a minha vez, a sua vez, a vez de cada um. Então, olha só quanta coisa que a gente já está aprendendo, né? Não, e se vocês forem analisar quantas vezes a gente vai no restaurante, olha as famílias, cada um no celular. A mãe ali no telefone, o pai, a criança também. Então, quando tu leva um jogo desse, todo mundo vai jogar. Não, larga esse telefone aí, enquanto a gente espera a comida, a gente vai jogar. E assim, um jogo que cabe na bolsa. Muito, né? E é bem divertido, dinâmico. Eu acho que vai chamar a atenção até das outras famílias ao redor. E eu digo, né, poxa, vamos ser essa diferença, né? Se é uma diferença boa, vou levar sim a bolsa da minha filha, vou com jogos, vou incentivar sim outras famílias. Por muito tempo a gente era diferente. E hoje todo mundo fala, Mari, mas você estava certa. Sim. Porque ela é uma criança desenvolvida, ela é uma criança com outras habilidades, ela conversa. Então, a tela, ela
traz muita coisa negativa. Sim. Então, se a gente tem possibilidade de levar coisa positiva, poxa, vamos lá, né? Eu acho que tem muitas famílias hoje buscando esse caminho, né, Mari? Então, a gente precisa levar essas informações para essas pessoas que querem fazer a diferença também, querem ser diferentes, né? Então, é claro, como a gente vem de uma educação que não tinha esse respeito tanto por esse tempo, e agora a gente precisa até manter e criar novas possibilidades. Eu acho que tem coisas que precisam ser explicadas e apresentadas para as pessoas, né? Ô, Ana, e me mostra esse joguinho aqui, esse eu não conheço. Esse aqui é o hipopótamo com milhão, que a finalidade é com que eu coma mais bolinha do que o meu adversário. Também na questão de agilidade, coordenação motora Mas daí fica na fina. mesa? Fica na mesa. Cada um aperta a colinha. Daí é uma que competição legal. É uma entre os competição dois, de quem né? papa mais a bolinha. Então, um fica Que com o legal. hipopótamo laranja e outro verde. E mais, realmente cabe numa bolsa. Sim. Bem compacto, né? É. Na palma da minha Muito mão. legal, olha só, a caixinha já serve até pra estar carregando, né? Quando eu vi esse jogo na Ana, eu fiquei assim, olha, que legal, que a loja dela tem essas seleções, assim, né? de Porque na coisas que nossa podem- época era muito grande. É. Assim, era pesado, né? Não tinha Nos como espaços ficar... de atendimento tem esse tem o grande, grandão, versão né? grandona, assim. Até a gente estava falando na questão dos jogos, esse achei, não me deixa mentir, que tem o meu nome na caixinha. Comentei contigo, né, Elo? Que eu levei numa hamburgueria com meu marido e a gente estava jogando, e aí meio que gerou, assim, um desconforto em volta, todo mundo meio que olhando, como assim, eles estão jogando, né? E por fim a gente emprestou para a família do lado brincar, porque eles ficaram muito interessados. Nossa, que É legal, muito né? engraçado, né? Que legal, é isso que eu falo, de realmente fazer a diferença, ser o diferente com uma coisa boa. Sim. E, Ana, tu tens outras opções lá na loja de possibilidade para mãe que quer levar uma mala pro Sim. restaurante? Tenho. E como são jogos que chegam rápidos na loja também, assim, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que rapidamente eu consigo, brinquedo. E, enfim, eu acho que a gente E eles tem têm que um ter... valor bom também, né, Ana? Que eu acho que é Sim. legal isso, assim, porque algumas famílias, né, enfim, é um jogo que tem uma... Nenhum desses aqui Eu só vou te passam fazer- de 40 eu vou te fazer uma R$5. pergunta. É mais caro ou mais barato que um celular? Que Não. pagar um plano de internet? Exato. Sim, Não é verdade? Olha só, é Muito verdade. mais. É verdade. É. E eu acho muito legal isso, né? Da gente criar essas memórias afetivas ali naquele momento que podia ser um momento que, né, zero, que ia passar em branco. E aí Só pra transformar comer. ele, só pra comer. Comer, ficar não, ali transformou tudo. Tem uma, tudo. eu acho assim, ó, sensacional. Eu tô muito feliz em aprender com vocês e ver essas possibilidades, porque como a minha filha vai crescendo, vai vindo outros brinquedos, tem coisas que a gente não conhece ainda, né? Então, esse do eu achei muito legal. maravilhoso. É muito legal. Então, obrigada por Obrigada, trazerem Mari. informação de qualidade, por trazerem essas possibilidades. E agora você já sabe, não tem mais desculpa, né? Seja diferente no shopping, no café, no restaurante. Leva sim os teus brinquedos na fila de espera. As crianças merecem esse tempo e a gente também vai se divertir, vai deixar o estresse de lado, vai curtir. Meninas, amei. Amei Obrigada também. pelas informações. Obrigada, Mari. Obrigada, Obrigada. Mari, foi ótimo. Até mais. É. Estamos no mês de maio e muito se fala sobre o Maio Roxo. Mas você sabe o que é o Maio Roxo? Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é a nossa gastropediatra, doutora Camila. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Feliz de estar aqui com Muito você. bom te receber para aprender um pouquinho mais sempre. E agora a gente falar sobre o Maio Roxo. O que é o Maio Roxo? Conta para nós. Então, sou gastropediatra. Dentro da gastropediatria existe um grupo de doenças, são as doenças inflamatórias intestinais. Então, o Maio Roxo é um maio dedicado, né, para a conscientização da doença inflamatória intestinal. O que é isso? Então, as doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas do intestino, que engloba doença de Crohn, retocolite ulcerativa e, às vezes, na infância, a colite indeterminada, porque, às vezes, a criança é tão pequena que você fica confuso se aquilo é doença de Crohn ou se é retocolite. E por que a importância de conscientizar? E a conscientização vai para os pais, para os pediatras, para os colegas médicos, porque o tempo médio de uma criança com doença inflamatória intestinal começar a ter sintomas e ser diagnosticada, a média é de 1 ano. É média, então significa que tem criança que sofre mais de ano até alguém pensar e falar sobre isso. Ontem eu conversei esse assunto com uma família, que essa é a hipótese, a gente vai começar a investigar agora,
Justamente por isso, porque muitas vezes a criança começa com uma dor na barriguinha, começa a ficar um pouco mais cansada, tem mais fadiga, que tem relação com anemia. Então, quais são os sintomas, né? Retocolite, o que é? Então, é uma doença ali inflamatória do cólon grosso, no intestino grosso. Mais comum, dor abdominal, diarreia com sangue, tá? E anemia. A doença de Crohn, ela pega da boca ao ânus. Então, ela vai ter toda essa possibilidade de diagnóstico. Então, posso ter uma criança com atos de repetição, posso ter uma criança que lá na região do bumbum tem alguma alteração, como se fosse umas pelezinhas diferentes, fístula, como se fosse saída de secreção de fezes fora ali do buraquinho do bumbum. E a questão do acometimento, né, de todo o trato gastrointestinal. Essa criança, em geral, vai ter perda de peso associada, vai ter dor abdominal, vai ter diarreia com sangue, mas não é incomum, por exemplo, você pega às vezes um pré-adolescente que está tendo sangramento e às vezes ele tem vergonha de falar para os pais. Então a gente vê muito isso, principalmente em ambiente hospitalar, quando eu também pego uma criança que está em às vezes um risco social. Então, muitas vezes são crianças que de fato ficam tempo até ter esse diagnóstico. E se a gente não fala sobre isso, parece que não existe. E é claro que eu tenho um viés de observação, porque eu faço um ambulatório especializado em doença inflamatória intestinal aqui em Santa Catarina, eu atendo os pacientes no consultório, então eu vou pensar muito mais rápido, mas o pensamento é que todo mundo lembre, porque a incidência está aumentando. Eu penso, há 10 anos atrás, quando eu fiz a residência de gastropediatria, eu vi 2 casos novos. Eu tenho no consultório várias crianças, no hospital a gente faz diagnóstico todo mês. Então, está aumentando. Por que está aumentando? É uma doença que tem uma junção de fator genético com ambiental. Então, com certeza, a maneira como nós estamos vivendo, o que estamos comendo, está interferindo, né, no nosso funcionamento, na nossa microbiota intestinal. E se eu tenho uma genética para isso, eu desencadeio. E nesse momento, a gente tem várias maneiras de tratar, de modular isso, mas a gente não tem ainda, a criança entra em remissão. A gente busca a remissão da doença. Infelizmente, eu ainda não tenho a cura, sabe? Vou fazer um tratamento e vai de fato curar. Então, é uma criança que entra na vida da gente. No caso do gastropediatra, a gente, quando tem ali pertinho, entre 15 e 18, acaba indo para o gastroadulto. Mas é uma criança que se matricula mesmo. Então, por exemplo, tem paciente que a gente faz diagnóstico no primeiro ano de vida, a gente vai acompanhar por pelo menos 14 anos. Porque precisa desse olhar daí, né, dedicado. São crianças que às vezes têm mais cansaço, que a gente estava falando no começo, por conta da anemia. Tem mais quadro de ansiedade, de depressão. Né, porque imagina que desafiador, numa época que você está desenvolvendo, crescendo, brincando, você também está tendo diarreia com sangue, ou você está com medo de ir para a escola porque a sua professora não vai deixar você ir no banheiro na hora que você precisa correr. Então, tem vários aspectos que tornam importante o Maio Roxo, por isso que a gente precisa falar sobre, né, aqui no programa Minuto Mamãe Bebê, falar no Instagram e falar também de uma forma séria, correta, né, assim, até para essas famílias não irem, às vezes eles perdem muito tempo na esperança, assim, mudando dieta, por exemplo, empiricamente, na expectativa de parar de sangrar. Então, assim, às vezes a gente faz parte do tratamento dietético, mas nesses casos, eu vou precisar de medicação, eu vou precisar modificar esse sistema imunológico, como ele está respondendo. E, enquanto isso, eu melhoro todo o resto, né? Na parte emocional, eu falo muito, assim, para as crianças, que é como se fossem pilares, né? Elas precisam dormir bem, elas precisam estar emocionalmente acolhidas, elas precisam tomar cuidado com o que pensam, né, assim, com quem se relaciona, elas precisam comer bem, ter uma alimentação mais saudável possível, não necessariamente com restrição, mas pensando no que não pode faltar, e precisa, né, ser aderente ao tratamento, comparecer às consultas. Então é um trabalho de formiguinha, e é por isso que eu vim aqui falar contigo hoje sobre o Maio Roxo. Que legal, que bom a gente ter essa data para alertar, e a gente sabe que hoje todo mundo tem acesso às redes sociais, e quando a gente tem esses meses destinados a um determinado assunto, mais pessoas têm acesso, e daí a gente falando e compartilhando pode dar um start, opa, sim, parece os sinais que o meu filho apresenta, não é verdade? E no momento que tem esse sinal, ficou preocupada, vai procurar o pediatra que acompanha, né? Então, assim, quem começa a investigação em geral é o pediatra,
E se houver uma suspeita maior, então encaminhar para o especialista, porque para fazer diagnóstico eu preciso fazer endoscopia, colonoscopia, exames de imagem, exames de sangue. Então é um diagnóstico que acaba sendo depois acolhido pelo especialista. Mas o pediatra e a família é da onde tem o start. Então eu preciso que eles estejam muito conscientes para essa criança de fato não ficar rolando e sofrendo. Então essa menina que eu trouxe, né, no caso que eu atendi, uma dó, então ela fazia mais de ano que estava tendo pequenos sinais, infecções recorrentes, que já era um sinal que ela não estava bem como um todo, até que agora está sangrando. E daí, claro, o sangue sempre assusta, então isso motivou a ida. Mas daí quando você pensa quanto tempo inflamado ficou, né? Então ela é muito ansiosa. Será que ela é ansiosa ou ela está sofrendo? Ela está com dor, ela está tendo diarreia com sangue. Né? Então, é muito difícil a gente se manter bem, e nós adultos sabemos, quando eu estou em sofrimento físico. Naturalmente, eu tenho menor reserva para dar conta do emocional. Nossa, que assunto importante. Uhum. Obrigada por trazer essas informações para nós, dividir tanto conhecimento e até a próxima. Obrigada, Mari. O uso problemático da internet. Quem trouxe esse tema super importante é a Ana, nossa médica integrativa. Bem-vinda novamente. Então, vamos lá, né? Falar sobre o uso problemático da internet. Eu trouxe esse assunto porque é algo que aparece no consultório diariamente e que está vinculado a diversos distúrbios mentais. O que seria esse uso problemático, né? Quando nós ficamos muito tempo na internet, usando ali como entretenimento. Então, às vezes você está em um jogo, rodando o feed, né, nas redes sociais, ou então jogando, apostando, até mesmo pornografia, tá? Então, tudo isso altera a longo prazo o nosso cérebro. Então, saiu um estudo recentemente falando a respeito, né, de pessoas que têm esse transtorno e com pessoas que não têm, comparando. Foi observado que as pessoas que apresentam o transtorno apresentam partes cerebrais reduzidas. E isso interfere na tomada de decisão e também na resolução de problemas. Então, o que acontece? Quanto mais você usa, menos controle você tem e menor a sua massa cinzenta. Então, a longo prazo, traz, digamos assim, toda uma alteração estrutural no nosso organismo. Então, a gente precisa começar a ter esse cuidado. Em média, o brasileiro passa 9 horas e 13 minutos por dia nas redes sociais. Nós sabemos e já observamos que está tendo uma mudança, né, referente a isso. Porém, tudo que a gente faz diariamente tem uma consequência. Então, esse estudo realizado em Cambridge foi muito importante, né, essa análise ali e essa comparação para compreender como que o nosso organismo se adapta a essas mudanças. Infelizmente, não é algo bom. Então, a gente precisa começar a ter um pouco mais de controle, né, com o uso das redes sociais e voltar a, por exemplo, ler um livro, né, a conversar com as pessoas, a estar no momento presente, uma meditação, apreciar o simples. Então, tudo isso precisa estar no nosso dia a dia buscando um equilíbrio, certo? E como me faz pensar a respeito de crianças que já estão tendo acesso, porque a gente, eu na idade da minha filha não tinha. Exato. Porém, hoje estou com esse acesso, estou causando isso em mim. Mas de uma pessoa que já vem desde a infância com essa exposição, com esse uso problemático. Exatamente. Então, muitas vezes, os pais utilizam ali as telas para deixar a criança mais calma, digamos assim, né? Para conseguir dar uma comida, por exemplo, para prender essa atenção, certo? Já está bem claro que ali, usando as telas de 2 a 3 horas por dia, já causa, tá, alteração a nível cerebral, já é prejudicial, certo? Então, em criança a gente sempre limita, né, e sempre conversa com os pais a respeito dessa exposição da tela.
E a gente precisa melhorar a nossa interação mesmo interpessoal, certo? Na família, investir o seu tempo com a criança, né? Então, assim, não tem um tempo específico, né, que vá alterar o seu cérebro, não tem algo definido para todos. Porém, a gente sabe que isso depende da idade, depende da forma que você usa, né, da qualidade do conteúdo, porque tudo isso gera uma alteração a nível cerebral, porque tudo que você vê, tudo que você escuta gera um comando de adaptação para o seu corpo, né? Então é algo muito importante, e a forma da gente começar a observar isso é realmente observando o tempo que você se expõe à tela, como que você utiliza essa tela, né? E se você, ao utilizar, você se sente frustrado, angustiado, ansioso, então são sentimentos que deixam bem claro que é um uso problemático. Às vezes evolui para uma comparação, né, para uma utopia muitas vezes. A gente sabe que o mundo da internet é um e o mundo real é outro. Então isso traz alterações referente ao sono, ansiedade, depressão. Então, num contexto, né, individual, a gente precisa avaliar, né, e como médica, eu sempre pergunto, sempre questiono esse tempo. Hoje, cada vez mais, né, as pessoas estão ali nas telas, o utilizam como trabalho, como entretenimento, mas como você utiliza, o que isso gera em você, que tipo de sentimento isso gera em você. Então, se você fica angustiada, ansiosa, reduz o tempo, né? Melhora o seu tempo ali com a família, com os amigos, né? Observando o seu meio e mudando o seu dia a dia, suas escolhas diárias. Olha só como é importante a gente voltar para o que realmente faz sentido, para o que realmente é saudável, porque a gente tem aí o avanço das tecnologias, a gente tem muita coisa boa, só que é bem como você falou, é fazer essa avaliação e ver o que isso está gerando dentro da gente, né? Porque se está gerando ansiedade, já é um problema. Exatamente, exatamente. A forma que você utiliza, né, diariamente as redes sociais e o que isso gera em você, o que você sente perante o uso, a longo prazo vai alterar, vai dar resposta, né, relacionado ao metabolismo. Vai ser uma modificação, né? Você vai modificar o seu organismo. O nosso organismo ele é extremamente modificável a tudo, né? Tudo relacionado à comida, a estilo de vida, a rotinas, né? A gente se adapta, tudo isso vai gerar uma resposta metabólica. Nossa, adorei falar sobre esse assunto. Obrigada por trazer essas informações para nós. E olha só que interessante essa reflexão para a gente avaliar realmente o que a gente está fazendo nas redes sociais e o quanto isso pode nos trazer doenças, né? Exatamente. Adorei. Obrigada. Gostou? E até a próxima. Até mais. E agora a gente vai mostrar alguns looks. Vamos tocar nesse tecido maravilhoso. Tati, bem-vinda novamente. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, tu trouxe várias opções, várias cores, várias pegadas. Fala tudo pra nós. Eu vou começar por esse aqui que eu tinha te falado anteriormente, que é a nossa linha unissex. Então, para aquelas mamães ou as vovós, às vezes a mamãe quer presentear a vovó dizendo que está grávida, daí que é um presente unissex, a gente tem a linha unissex, que é um conjunto, e ele segue com a manta também. A gente trabalha com isso. E dentro da linha unissex, a gente tem outras cores também, né? Então, às vezes o titio, a madrinha quer dar um presente, ainda não sabe. Aqui está um presente para quem ainda não sabe o sexo do seu bebê. Adorei. Muito fofo esse aqui, né? Depois, esse aqui é uma linha mais clássica da Milon, o moletom, aquele do dia a dia, né? Aquele que a mãe quer super confortável, ele é apeluciado dentro, né? A legging super macia, né? Então, o desenho aqui, ele não toca na pele da criança, né, da menina, porque ele tem uma telinha dentro que não deixa pegar as costuras, que às vezes as meninas não gostam, né? A gente sabe que a criança ela tem a pele insensível, tocou na pele, ela já não quer mais usar. Então aqui ela vem aqui atrás, né, desse desenho, ela vem uma tela para proteger a criança do bordado.
né? Amei. Então, olha só que fofo esse aqui, né? E como eu te falei anteriormente, as cores, né? As cores clássicas, tom pastel. Então, esse é um moletom que a gente super vende bem, assim, lá na loja. Que lindo. E aí aqui, olha só, combinando a estampa Combinando, também, a gente né? sempre tem famílias, né? Dentro da coleção, a gente tem as famílias de cores ou de estampas. Então, aquele ali é o moletom. E seguido, a gente vem com a salopete, que é na mesma estampa do moletom. E aí, esse é o que eu te falei da linha Irmãs. Que, ó, esse Idades diferentes. idades diferentes, porque às vezes a irmã tem 5 anos e quer usar igual a do bebê, né? Às vezes é aquela criança que tem um ciúme ainda, que era a irmã, né? Era o filho único, né? A menina única, e daí vem o irmãozinho, ela ainda não entende. Então a mãe compra igual para fazer todo aquele encanto dela se sentir parte, né? De Que saber que é a legal. irmã, né? Então aqui a gente tem esse aqui, por exemplo, até o 8, né? E esse aqui até o G. Então a gente pode pegar um bebê de 5 meses, colocar o menor, e a menina até 8 anos, a gente coloca esse aqui. Olha que lindo esse aqui. Lindo, lindo, lindo. E também pode usar assim, que também fica combinando. Às vezes a gente tem uma menina que, não mais... tá afim do vestido. Isso, e daí a gente coloca assim com o conjunto. Olha que fofo que fica. Lindo, lindo, né? lindo. Então aqui a gente Que sacada, né? Meu Deus. Porque Essa assim, ó, linha de- as mães gostam de vestir as filhinhas iguais, Não, e eu vou né? te falar, né? Pra pai é ótimo, né? Porque pai não sabe o que vestir, a mãe tem que deixar tudo certinho. Não tem problema. Eu sempre digo para as mães, gente, isso aqui é a roupa ideal pro pai, ele não precisa procurar no É guarda-roupa, verdade. né? Então a mãe às vezes deixa pro pai colocar a roupa nas crianças, que a mãe às vezes não vem do trabalho e vai pegar já, né, para levar na festa. Cara, o pai não tem problema, É verdade. né? Sensacional. Milon facilitando a vida das famílias. Facilitando a vida de todo mundo, É né? verdade. Agora aqui a gente já fala mais um pouco de tendência, né? Olha só, esse casaco, né? Com essa estampa, aí com o short também, né? Já muda um pouco daquela pegada mais clássica da Milon, mas a gente seguindo a tendência. E aqui embaixo, né? O conjunto é o short com o casaco, porém isso é o que eu te falei da nossa linha clássica, que a mãe compra aquela blusa básica para colocar aqui embaixo. Então ela já sai com o look completo. A básica com Isso, uma gola com uma toda gola, trabalhada. Que não é básica, né? Que tu não acha em qualquer lugar. Sim. Pretinho básico, porém todo trabalhado na Lem- elegância, na Meu chiqueza. Deus, Lembrando, Mari, que esta básica a gente tem branca. Então, se a mãe quisesse colocar uma branca aqui embaixo, ela também poderia colocar Já uma muda todo o look, Sim. né? Toda a proposta. né? E ainda nessas cores básicas. A gente trabalha com meia calça também, então a gente tem a meia calça preta, tem a meia calça off, que às vezes a gente sabe que a menina chega numa certa idade, ela não quer usar calça. Não tem jeito, né? Tu é mãe de menina, né? Então, o que que a mãe faz? Tá frio, mas a menina não quer, ela quer o vestido, ela quer o short, ela quer a saia. Então, a gente resolve com uma meia calça. Eu sempre digo para as mães, não precisa brigar, né? Não, é uma guerra que você não quer participar, né? verdade. Daí vocês vão lá e resolvem a vida. Resolvemos. Eu tô achando sensacional essa praticidade. Não, e ainda temos acessório, né? Não, assim, ó. Então, assim, ó, aqui a gente resolve todos os problemas da mãe, ó. Porque às vezes ela compra o conjunto, porém ela não sabe o que vai usar embaixo. Então, por isso que a gente sempre faz um atendimento personalizado para cada mãe que vai lá. A gente já apresenta para ela o que ela pode usar com aquele look. Que Né? legal. Então, aqui, se a gente tem a meia calça e mais o laço, e ela precisa ir numa festa, às vezes a mãe vai lá e a festa é no outro dia. Né? Então, ela já resolveu todo o problema que ela tinha ali. Amei. Né? Esse é muito fofo. E aqui agora o de menino, né? As mães, né? Hoje em dia a gente pensa, menino não tem muita roupa, né? A mãe sempre pensa, eu vou numa loja, 70% é roupa de menina e 30%... Não, na Milon é muito dividido. Tanto, né, que para ti que já conhece a loja, a gente tem um lado menino e um lado menina. Ah, que legal. Né? Então, assim, para não ficar, tipo, fazer muito espaço de menina, né? Então, a gente é bem dividido, exatamente igual. Um lado todo de menino e um lado todo de menina. Então, a mãe que vai lá, ela encontra bastante look para menino, bastante peças diferenciadas, né? Hoje eu trouxe um look mais casual, né? Que é o moletom, mas que, olha só, se tu colocar esse moletom com uma calça jeans, Uhum. né? Colocar com uma calça de sarja,
né, já dá uma outra cara, né, pro look, né? Então eles vêm com esse capuz de outras cores. Então a gente brinca bastante, né? A Milon hoje ela saiu de um look totalmente clássico, de uma cor só, para brincar com as cores também com o menino, E lindo. né? Esse aqui é um look que vai até o 14. Então o menino que tem 10 anos, que ele não quer uma coisa mais infantil, ele usa. Porque Sem o bolso herói, às vezes, aqueles personagens, né? Isso, já não quer mais. Então ele sai do look infantil e ele entra. Tem um bolso canguru, que às vezes eles gostam, né? Uma pegada um pouco mais mocinho, né? Então eles gostam bastante desse modelo. Muito lindo mesmo. E aqui é um look de menino também, que ele é mais infantil, É. né? Porque ali, quando chega com 1 ano, não vou colocar um look totalmente preto, né? Então a mãe quer o conforto, mas ela quer uma brincadeira também. Então a gente sempre tem ali, até a peça até 8 anos, a gente tem sempre uma estampa mais infantil, né? Para aquele menino de 4 anos, de 3, né? Que a gente sabe que muitas das vezes quando eles vão na loja, a criança não gosta de provar, né? Então a gente brinca, olha só, olha essa estampa, vamos provar esse aqui, olha que legal esse aqui, vai ficar bonito. Você gosta de cachorro? Você tem cachorro? A gente sempre pergunta para a legal. criança, né? A gente tem que ir no lúdico da criança, né? Então a gente sempre tem peças bem infantis também, para que a mãe possa brincar, né? E esse aqui também, se tu coloca uma calça de marrom, né? Então a gente tem muitos modelos para menino também. Tati, amei. Tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Fiquei encantada. Obrigada por nos Fora o apresentar. que tem na loja, né? Eu imagino. A gente vai fazer um vídeo lá, vamos precisar de um tempo aí, né? Pra gravar lá. Bastante tempo, tem bastante Obrigada coisa. por trazer essas opções, por Obrigada nos mostrar e apresentar com tanto carinho. E até uma próxima. Até! Vamos falar sobre a alimentação dos adolescentes, com quem entende tudo sobre esse assunto, sobre esse universo dos adolescentes, a nossa endocrinologista pediátrica, doutora Lide. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Fazia tempo, né? Fazia tempo, mas agora eu trouxe um assunto bem legal, que é a questão da alimentação, adolescência. Então, o que a gente pode falar sobre esse assunto? Uhum. Então, agora, se vocês viram, né, a questão da série da Netflix Adolescência, então, o tema adolescência está muito em voga. E a endocrinologia pediátrica trabalha muito com o adolescente, né? Porque questão de crescimento, de puberdade. Então, muitas vezes, o pediatra acaba transferindo o cuidado do adolescente para a gente. Então, a alimentação faz parte, né, do tripé de saúde do adolescente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente observa na adolescência? A gente pode ir para um lado positivo ou um lado negativo. E o meu papel aqui é trazer o adolescente para o lado positivo da força. Né? Porque na adolescência acontece o quê? O adolescente se desgarra da família e vai para o seio do grupo, né? Dos amigos, do grupo. E ali a gente vai ter que ver o padrão dele e tentar trabalhar nesse padrão do adolescente. Então, o que a gente observa? Tem aquele adolescente que vai para o grupo dos obesos, né? O grupo, assim, dos sedentários, às vezes do jogo, de uma alimentação não tão saudável, né? E aquele grupo, ele se une tanto e é difícil a gente entrar. Então, às vezes, a gente tem que entrar no grupo para conseguir trabalhar com aquele adolescente, né? E já tem o grupo, outro grupo, não, que vai para o grupo da atividade física, do esporte, começa a pensar na alimentação. Nessa época, o adolescente ele começa a observar a comida não somente como um alimento, como um foco de prazer, como é na infância. Porque na infância o que acontece? Os pais dão comida, certo? Vai ter aquela fase que a criança quer comer o que gosta, como que gosta, né? Ficam seletivos alguns. Quando chega na adolescência, o adolescente começa a olhar a comida, opa, essa comida é saudável e essa não é. Ele já percebe, né? Isso faz parte da maturação do cérebro do adolescente, perceber essas nuances também, né, da alimentação. Então ele já começa a perceber, isso é saudável, né? Eu vou começar a cuidar da minha alimentação. Muitos adolescentes, né, eu acompanho, a gente começa a trabalhar com eles e muitos começam a desenvolver uma boa alimentação na adolescência que não tinham antes na infância. Tá? Então, é uma época bem importante, né, para a gente trabalhar. Então, começar a trabalhar, o que você precisa comer, né? Isso é saudável, isso não é? O que você acha? Trabalhar com o adolescente, né? É uma fase muito legal e eles participam muito. Mas, assim, não como algo forçado, sabe, Maria? A gente tem que trabalhar, botar ele realmente como responsável. Mas olha só, você é um atleta, você quer melhorar a tua alimentação? Será que se você comer só doce, isso vai funcionar para você? E aí você explica, né, o que seria ali a alimentação. E eles gostam, eles aprendem e eles voltam geralmente participando, tá? Então, assim, é uma fase muito boa para a gente implementar melhores na alimentação, né, do adolescente.
O que a gente deve controlar também, como eu falei, o grupo, né? Claro, se ele está num grupo muito sedentário, né, que tem só com porcaria, vamos dizer assim, a gente vai ter que trabalhar com a família. Vamos trabalhar com a família do amigo, vamos, de repente, melhorar ali, né, o contexto, para a gente poder trabalhar esse adolescente. E outros extremos também a gente tem que cuidar na adolescência, tá? Que a gente até, a gente tem muita questão do bullying, e às vezes entra no bullying e, de repente, acaba numa anorexia, né? A gente tem visto muito com as redes sociais, eu tenho vários pacientes, principalmente meninas, mas hoje já temos até meninos, né? Desenvolvendo quadros de anorexia, e eles seguem grupos, né? O colega anoréxico, né? A menina anoréxica famosa, e seguem e começam a imitar esses comportamentos, e quando a gente vê, eles já estão já com anorexia também, né? E começam a participar de grupos de adolescentes com anorexia. Então, os pais devem ficar de olho nisso, né? Se o adolescente começa a perder muito peso também, não é legal. Outro extremo que hoje em dia também está em voga é a academia, né? Então, assim, aí vão mais para os meninos, mas hoje já temos meninas também. Começam a frequentar a academia, super legal, podem frequentar a academia, mas às vezes começam a querer imitar lá vamos dizer assim, o bombado da academia. E eu já tive adolescentes utilizando as famosas bombas, né? Que são os esteroides anabolizantes, adolescentes um pouco mais velhos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente observa algo assim que está sendo fora também do padrão, a gente também tem que, como pai e mãe, ficar em cima, né? Tá? Então, isso é bem importante de observar no adolescente. A gente tem que ver que o adolescente, ele vai sair da família agora e para o grupo, mas a família ainda tem o seu papel importante. Normalmente, o adolescente, ele deixa assim, eu vou comer besteira com os amigos, e com a família, então eu vou comer comida saudável. Eles têm essa noção. E a gente, como família, tem que saber que ele tem essa noção e tem que manter isso. Então, pelo menos em casa, ter uma alimentação equilibrada, falar, né, sobre hábitos de vida saudáveis, tentar manter bons hábitos da família, porque pelo menos ali ele vai ter uma boa referência. E a gente sabe que quando ele for para a rua, vai sair com amigos, às vezes vai comer a porcaria aí, né? A gente tenta orientar, mas a gente sabe, né? Então não tem como mudar também. Mas se a gente conseguir um meio termo, a gente já está ganhando, né? Então o adolescente tem essa plena noção do que é comer em casa com os pais e o que é comer na rua. A gente não deve entrar em briga por tudo, tá? Na adolescência. Às vezes os pais entram em briga, em guerra com tudo, e às vezes não dá, né? A gente tem que ver a guerra que vai lutar, né? Ver onde a gente vai ganhar, onde a gente não vai ganhar. Vamos começar pelo onde a gente ganha. É verdade. Aham. Então, como é importante a gente fazer essa análise, e muitas vezes é uma família que não se alimenta bem. Uhum. Então, daí o adolescente sai e come mal, e em casa ele também come mal. Sim, então, em que momento ele está se alimentando bem? Nenhum, né? Eu recebo essas famílias também. E às vezes a gente trabalha daí com adolescente. Já tive vários casos, assim, que a gente trabalhou com adolescente. Então tá, então você quer melhorar, né? Você quer melhorar a tua pele, quer, né, ou perder peso, ou quer atleta. Vamos melhorar a tua alimentação, né? Porque você tem esse objetivo. Então, às vezes, ele vai, pelo objetivo dele, melhora a alimentação dele, e depois a família percebe que o adolescente melhorou a alimentação dele e começa, às vezes, a melhorar. Que legal. Mesma coisa, atividade física. Às vezes acontece, o adolescente começa, né, a praticar mais atividade física e tal, vai pra academia, e às vezes começa a puxar os pais, né? Vamos pra academia, começa a ir junto para fazer companhia com o filho, e às vezes eles também são uma porta, né, de entrada para a saúde na casa, né? A gente também não pode desistir, né? Mas existem esses casos também, tá? A gente vai atrás vezes do adolescente. Adorei. Uhum. Obrigada por trazer todas essas informações, essas reflexões e um assunto bem interessante. E se por um acaso você ficou com mais dúvidas e quer falar sobre esse assunto, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura a Lid e lá você fala direto com ela e tira todas as suas dúvidas. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Os adolescentes na terapia. Vamos conversar sobre esse assunto com a Carol, a nossa psicóloga. Bem-vinda novamente. Obrigada. Carol, quando a gente pensa aí nessa fase da adolescência, quais são os principais casos, assim, quais são as principais necessidades que você se depara quando você começa a trabalhar com os adolescentes? Bom, primeiro eu preciso dizer que é a fase do desenvolvimento humano que eu sou apaixonada, né? Então,
Aquilo que muitas pessoas veem como o problema, eu acho o momento mais bonito, né, do desenvolvimento humano. Então, o que nós temos ali, o que aparece, né, nas sessões? Primeiro que muitas vezes quando o adolescente aparece lá, ele aparece por meio dos pais. Os pais vão buscar a terapia porque algo não está certo ali, né? Tem alguma coisa acontecendo com meu filho. Então, esse adolescente, ele chega não de maneira espontânea. E aí a gente já tem vamos dizer, um desafio, né? Ele não está por vontade própria, muitas vezes. Então, ele precisa ser orientado sobre o que é uma sessão, né? Na psicologia. Quais são os direitos dele a partir dali. A questão do sigilo. Algumas sessões são feitas com os pais, para entender, né, o que acontece, até mesmo as relações ali familiares. Como é que esse adolescente ele consegue trazer as informações ou apenas os pais trazem? Então, isso tudo começa a ser montado como um quebra-cabeça. Vamos dizer que um segundo momento, né, a gente precisa fazer algo que é o essencial da clínica para todas as idades, mas na adolescência é fundamental, que é criar o vínculo. Não existe psicoterapia sem um vínculo seguro, né? Então, mostrar que lá é um ambiente seguro, que é livre, né, de qualquer julgamento. Então, pensa numa fase em que tudo é muito intenso, né? Então, os amores são muito intensos. Aquilo que faz com que ele fique com raiva, tudo é muito intenso. Né? Então, ele precisa se sentir validado, respeitado, né? E vai ter pacientes, por exemplo, que chegam na sessão e dizem, eu estou aqui porque meus pais estão mandando. E a partir disso, eles acabam não querendo, às vezes, falar. Né? Então, de início, às vezes fica aquele clima, até que ele entende. Opa, essa psicóloga está aí para me ajudar. Ai, que legal, né? Então, eu vou começar a falar alguma coisa. E assim, ó, a mágica vai acontecendo, né? E quando você vê, eles estão lá ensinando sobre a questão da adolescência nessa época. Claro que a gente revive. Sempre numa sessão a gente acaba revivendo um pouquinho da nossa adolescência, né? Mas são momentos diferentes. Então, tem muita coisa que eles vão me ensinar, né? Então, vamos pensar assim nas redes sociais, nos emojis que eles usam, né? Para que serve, o que quer dizer, o que essa trend significa. Então, é aquela abertura, aquele espaço aberto para poder realmente, né, compreender qual é o universo desses adolescentes. Que interessante. Então, quando eles se abrem é quando realmente a conquista aconteceu, a confiança deu ali, e aí eles começam... Porque o que acontece? Quando os pais mandam ir para psicóloga, é porque realmente tem alguma coisa desalinhada. E se tem algo desalinhado, tem uma pessoa sofrendo ali. Sim. E muitas vezes eles vão contrariados e durante o processo eles percebem que eles só vão ser beneficiados, que eles vão conseguir compreender o que eles estão sentindo, passando, e ajudam o olhar de um profissional que eles podem confiar. Então, penso eu que vão contrariados e depois não querem nem sair mais, porque eu sempre falo assim, todo mundo precisa fazer terapia. E não é vergonhoso. Assim, é uma vitória você falar que você faz, porque daí você é seguro de você se entende. Então, eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa visão da terapia, não como, poxa, ela tá fazendo terapia, que horror, é doida. Tem muito isso, né? Tem muito isso. Ainda temos esse tabu, né? De que quem faz terapia tem algo de errado. E, na verdade, muitas vezes, aquilo que os pais levam como demanda né? Meu filho tá rebelde, ele não era assim, agora ele questiona tudo. E às vezes está em pequenos ajustes da própria família, né? E não está ali. É como se o adolescente fosse, na verdade, apenas ali o reflexo
de outras questões que não estão bem organizadas na família. Então, essa psicoterapia, além de poder auxiliar esse adolescente, ele coloca a família também para pensar, né? Qual é o espaço que eles estão dando para esse adolescente, como é que é essa relação, né? Até onde eles confiam e também a maneira como eles cuidam. A gente vê assim, né, que estar em casa é algo que eles consideram positivo, mas ele está em casa fazendo o quê? Né? Ele acabou acessando o quê? Então, se aproxima, tem uma boa relação. Esse é um momento que eles precisam muito, só que essa relação não se constrói só ali, começa lá na infância. Só que aqui acaba aparecendo, né, a questão ali de conflito. Eles estão montando a identidade deles. Então, eles estão questionando algumas coisas que eles tinham como verdade passada pelos pais, e eles começam a pensar se aquilo vale a pena ser levado para a vida adulta. E aí, imagina que eles estão com essas verdades da família, né, essas crenças, esses entendimentos sobre o mundo, mas, ao mesmo tempo, eles começam a validar, né, as coisas que vêm a partir das amizades, né, a partir de outros grupos. Eles não são mais a criança que tem a verdade dos pais. Eles precisam organizar todas essas verdades. Então, eles têm às vezes, uma dificuldade até de se organizar nisso. Nossa, antes eu gostava disso, agora eu não gosto mais. E aí os pais estranham. E aí gera, né, aquela sensação, nossa, parece que eu não te conheço mais. E eles estão só se organizando. Nossa, até me arrepiei, porque é uma fase que eu vou passar. Ainda bem que eu te conheci para me ajudar a enfrentar no futuro essa fase. Mas uma boa reflexão para a gente que está na fase das crianças já fazer, né, essa base bem feita. Aproveitar também para colocar a terapia em dia da mãe, do pai, né, para que a gente chegue nessa fase da adolescência com mais estável possível. E caso, né, não tenha conseguido, nesse momento aí da adolescência, buscar realmente, quando eu penso que não é só um membro da família. Quando tem um desajuste, eu acho que todos têm que aproveitar para fazer esse olhar e ver onde eu estou errando, por que eu não estou sabendo lidar, e organizar e trazer harmonia para o lar, que eu acho que, na verdade, toda família busca isso, né? Sim, toda família acaba buscando isso, né? É algo que eles acham que perderam, e, na verdade, eles apenas deram uma esquecidinha de algumas coisas, né? E é fácil retomar, dá para retomar, né? Basta querer. Adorei a nossa conversa. Obrigada por todas as informações. Se você está vivendo esse momento, se você está com alguma dificuldade, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a nossa psicóloga Carol e agenda uma consulta com ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a enfrentar esses desafios. E até a próxima. Pós-parto e osteopatia. Tudo que você precisa saber sobre esse assunto, você vai ficar sabendo agora com a Ana, nossa osteopata. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mariana. Muito obrigada a todos que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, né? Então, o pós-parto, né? Um momento tão esperado da mamãe, passou 9 meses com aquele barrigão, ansiosa para receber o seu lindo bebê. E o que acontece? Você esquece totalmente, só cuida do bebê. E é o momento que a mais necessita também o seu cuidado, principalmente nas 6 primeiras semanas, 8 semanas primeiras, que tem uma alteração enorme, tanto hormonal como do próprio corpo. Então, nós temos, quando o bebê nasce, nós temos aquela queda hormonal. Por quê? Porque vai vir outros hormônios agora para preparar essa mamãe para receber o seu bebê, ter aquele afeto de mãe, aquele carinho de mãe, amor de mãe, mas, ao mesmo tempo, essa troca de hormônio também afeta o corpo. E, além disso, aquele bebê que estava lá na barriguinha, saiu, perdeu automaticamente, em média, de 5 a 7 quilos. E isso já é o quê? Uma grande alteração postural,
uma grande alteração no corpo dela, onde vai ter desconforto. Então, a osteopatia, ela vai visar isso, a recuperar essa integridade do corpo dela. Por quê? Porque olha aqui, saiu o feto, olha só, o que estava lá empurrando o intestino para cima, o diafragma lá para cima, que não deixava ela respirar, agora tem um vácuo lá. Então, o que? A osteopatia o quê? Vai reeducar as vísceras, principalmente, nesses primeiros meses. Então, ela vai o quê? Facilitar o retorno do útero para a sua posição normal, vai evitar o quê? A famosa enxaqueca pós-parto. Por quê? Porque o útero nosso tem uma associação com o nosso sacro. E o sacro tem uma ligação com a nossa dura mater, que o quê? Que envolve todo o nosso sistema nervoso e taca as enxaquecas pós-parto. Então, vai prevenir essa enxaqueca pós-parto, vai prevenir as incontinências urinárias, porque ela vai voltar o tônus muscular de forma mais natural, o fortalecimento dessa musculatura, porque vai reposicionar as articulações, porque depois do parto, às vezes a pelve se dilata para a passagem do bebê. E essa dilatação, essa alteração postural que ocorre na cintura pélvica, não volta de forma harmoniosa. Então, vai o quê? Causar incontinências urinárias, vai ter a diáfise abdominal. Então, a osteopatia faz o quê? Vai ser nova reidratação, um novo reequilíbrio dessa física, desse corpo novo. E o quê? Trazendo bem-estar para a mãe e para o bebê, porque a mãe vai ficar menos ansiosa, menos estressada, vai ter seu leite mais fácil, porque a maior preocupação da mãe é a amamentação. E a osteopatia está aí também para ajudar na amamentação desse bebê. Porque muitos bebês sucam bem, mas às vezes tem o quê? Tem uma disfunção, principalmente cervical e craniana, que dificulta o quê? A amamentação desse bebê. Então, vai ter uma disfunção oral nesse bebê. E a osteopatia vai o quê? Vai reequilibrar esse sistema todo dele também. Então, a osteopatia vai ajudar tanto a mãe como o bebê. E esse atendimento, ele acontece a domicílio, ele acontece em algum espaço que você recebe as mães? Como que funciona? Tá, esse atendimento pode acontecer tanto em casa como no consultório. Geralmente é feito em casa, porque a mãe não quer sair para fora com o seu bebezinho, fica preocupada, ansiosa, que pode pegar com uma infecção, com um vírus. Então, mas, geralmente é a domicílio nesse período. Porque pelo período mesmo de resguardo do bebê e dela também. E quanto tempo depois do parto pode acontecer esse atendimento? Pode acontecer imediatamente, mas o que é aconselhável, tá? É sempre procurar antes o médico para ver que não teve nenhuma disfunção pública, porque às vezes tem uma fratura da síntese pública que está aí, ou uma infecção grave que não é indicada nesse momento. Não tem nenhuma fratura no púbis, ou uma infecção grave, ela pode começar imediatamente. E essa gestante, ela fica em tratamento por quanto tempo? Depende de cada caso? Depende de cada caso. Tem casos que é rápido. Por exemplo, eu tive uma paciente que teve um prolapso de útero total depois de um parto normal. O útero saiu totalmente. E o médico disse assim, tem que fazer cirurgia e não tem mais como engravidar mais novamente. E a osteopatia o quê? Conseguimos colocar o útero na posição normal e ela teve o segundo filho. Olha só. Fantástico. É um trabalho muito lindo e a osteopatia, ela engloba o corpo inteiro, né? Coisas que a gente nem imagina estão totalmente ligadas, né? Isso. Eu sei que o nosso corpo é como se fosse um caixa de carta. Então, nosso sistema estrutural, os músculos, articulações, as vísceras, nosso crânio, estão tudo interligados e estão agindo simultaneamente entre si. E nós chamamos isso a lei da unidade do corpo. Então, uma vez que eu tenho um órgão que não está funcionando corretamente, ele vai compensar em outro. E às vezes a patologia ela não está lá no foco, está à distância. A causa dela, às vezes, é lá longe. Então, a osteopatia vê o quê? Ela não vai tratar a doença. Ela vai tratar o quê? O equilíbrio corporal. Ela vai procurar a cura, porque o nosso corpo se autocura. E é isso que, depois do pós-parto, a osteopatia vai favorecer para essa mulher. A recuperação mais rápida,
mais eficaz. Principalmente aquela que fez o quê? Cesárea. Porque a cesárea, mesmo ela um tanto queloide, tem uma cicatriz bonitinha, elas causam o quê? Uma fibrose das fáscias. E essa fibrose pode sobrecarregar o sistema e causar talvez uma dor no quadril, uma dor lombar, uma enxaqueca que é muito comum, tem enxaqueca por causa da cesárea, por causa que o útero fibrosou e ficou numa mal posição. E o útero é extremamente interligado com o nosso sistema pélvico, principalmente com o sacro, onde tem a inserção da estrutura máxima das meninges, que inerva o quê? Que envolve todo o sistema nervoso central. Então, uma alteração lá no útero pode afetar a minha cervical lá em cima. Então, às vezes, a gente está tomando um medicamento para uma dor X, mas a causa está em outro lugar e a gente vai seguir naquele vício medicamentoso sem encontrar cura. Bem isso. Tanto que eu falo que a osteopatia é um tratamento sem remédio e sem cirurgia. Por quê? Porque ela restaura o equilíbrio do corpo. Adorei. Obrigada por trazer tanta informação para nós. Até a próxima. Obrigada, Mariana. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.